27. No capítulo de hoje a gente vê uma situação muito interessante onde a gente vê que Deus ouve e se importa com pequenas coisas e se importa com coisas que muitas vezes a gente pensa e fala: Deus não vai se importar com isso. Mostra na situação que as filhas de Zelofeade, né, que o pai delas havia morrido, ele não tinha deixado nenhum filho homem, né? Então, pela lei, as propriedades, as terras, a herança do pai só era passado para um filho homem. E aí elas vão diante de Moisés e falam: olha, explicam a situação delas. E aí Moisés, né, não sabendo lidar com aquela situação, o que ele fez foi diante de Deus. E aí Deus falou: não, tudo bem, dá o que é direito delas e deixe já esse decreto perpétuo aqui. Se caso, né, o pai morrer e não der um filho, a herança vai para as filhas. Se não tiver filhas e tal, e aí ele falou, foi mudando para quem ia passar. Então a gente vê aqui duas situações importantíssimas. Quando você tem alguma questão, quando você tem alguma dúvida ou algo, nós sempre devemos ir diante de Deus. Aqui elas estavam requerendo aquilo que era direito delas, mas não estava diante da lei. Mas elas foram mesmo assim. E Moisés, por não saber como lidar com a circunstância, foi diante de Deus. Então a gente vê realmente como o Senhor, além de ser um Deus justo, né, porque elas foram buscar a justiça e receberam uma resposta. Então Deus é um Deus justo, um Deus que ouve pequenas causas, ouve circunstâncias pequenas, e um Deus que responde, um Deus que tá ali para nos ajudar no que for preciso, né? Então, que a gente possa buscar isso, buscar esse Deus, buscar essa intimidade, buscar ter Deus sempre ao nosso lado. Porque, gente, Deus ele não vai agir só quando a gente precisa. Quando a gente tem Deus ao nosso lado, ele vai agir em todo momento, né? Erra as pessoas achar que buscar a Deus é só quando ela tá necessitada, quando ela precisa. Não, quando Deus está na sua vida, em todo momento ele vai estar ali te ajudando, te auxiliando, mostrando o que você deve fazer, mostrando como você deve agir em certas circunstâncias, porque aqui houve uma dúvida, tanto do lado delas quanto do lado de Moisés, e aonde eles foram? Em Deus, porque Deus é o Deus justo, Deus é o Deus que faz a justiça, que traz a justiça. Então, seja qual ela for, ou favoráveis a elas ou não, eles foram diante de Deus, Deus deu a resposta. Então, o que esse capítulo nos ensina, o que isso traz para as nossas vidas é ter essa intimidade, é ter essa busca, é ter o Senhor ali ao seu lado, para que quando as circunstâncias vierem, você já vai conseguir fazer, porque Deus sempre está ao seu lado. Foi o que eu falei, erram as pessoas que acham que buscar a Deus é só quando está necessitado, quando está precisando, ou quando está com uma circunstância impossível, que só Deus realmente para resolver. Não, Deus ele não pode ser momentâneo nas nossas vidas, mas ele tem que ser contínuo, ele tem que ser presente, ele tem que ser constante, e a gente precisa confiar nele, porque aqui a justiça foi favorável, mas a justiça podia não ser, e a gente precisa continuar confiando nele, mesmo assim, seja favorável ou não. A gente precisa entender que a justiça de Deus não é a mesma de nossa, e a nossa justiça não é a mesma de Deus. Então nós precisamos ter essa mentalidade, precisamos renovar a nossa mente para que realmente nós possamos estar nos caminhos do Senhor, andar com Ele, andar através dele, estar com Ele em todo momento, para que nós possamos ser justos, íntegros, perfeitos diante da vontade de Deus. Então esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!